Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 23 e o verso 8. Números 23, verso 8. Como o nosso pastor Eduardo esteve nos lembrando aqui, quero reforçar que no próximo domingo nós estaremos retornando com a nossa EBD. E nós teremos uma aula muito especial, né? Nós teremos uma aula de introdução para esse semestre. Será uma aula com o nosso pastor Isaías e nós estaremos reunidos aqui com o Jardim Capua, com Vila Capua, né, e o Parque 120. E será uma festa linda, né? Nós teremos sorteio de alguns livros. Da última vez, muitos irmãos foram abençoados, né? Com livros aqui, nós queremos poder repetir essa ocasião e abrimos para toda a igreja que puder participar. Como de costume, às 8 horas da manhã, consagração, 8h30, um café da manhã, e às 9 em ponto, com a graça de Deus, estaremos iniciando nossa aula, amém? Números 23, 8. A palavra de Deus diz: como amaldiçoarei o que Deus abençoou? E como denunciarei o que o Senhor não denunciou? Mais uma vez. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei o que o Senhor não denunciou? Queria compartilhar essa noite com a igreja um relato bíblico, né? Uma história bíblica. E espero, né, que pela graça de Deus nós possamos extrair umas 3 ou 4 lições para as nossas vidas aqui, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero primeiramente situar os irmãos nesse texto, né? Nós estamos aqui na peregrinação do povo hebreu pelo deserto. Como os irmãos bem conhecem essa história, né, Moisés, usado por Deus, ele tem a missão de tirar o povo hebreu, né, a qual Deus tinha uma promessa, do Egito, a qual eles estavam como escravos, e os conduzir pelo deserto até a terra prometida, até a terra que Deus havia prometido aos seus pais ali, representado por Abraão, Isaque e Jacó. E nesse tempo aqui, nesse momento, essa caminhada ela já está um tanto avançada. Nesse momento, Moisés ele se encontra como que sozinho. Já havia morrido Miriam, sua irmã, já havia morrido Arão, seu irmão. Aqueles que eram os seus, aquele que estava ombro a ombro na frente dessa obra, né? Essa era a liderança de Deus, instituída no meio do povo hebreu para conduzi-los. E era uma tarefa extremamente difícil, dividida por 3. Imagine agora, somente Moisés vivo, não tendo mais o apoio da sua irmã, que tinha uma experiência, não tendo mais o apoio do seu irmão Arão, se encontra agora Moisés como que sozinho liderando aquele povo. E uma das coisas que eu observo aqui é que por mais que ele se encontrava sozinho agora, ele não foi poupado de aflições. O povo continuava extremamente difícil de ser liderado. Numa ocasião um pouquinho anterior a essa, é aquela que narra em que o povo, por conta das suas excessivas murmurações, né, por estarem peregrinando no deserto, e começarem a se recordar de algumas coisas que eles tinham no Egito, eles começam a reclamar excessivamente, ao ponto de fazer coisas descabidas contra Deus, né? E contra Moisés. E por conta dessa rebelião, por conta dessa ingratidão daquele povo, serpentes são enviadas no meio do arraial do povo hebreu, como que um castigo. E elas começavam a picar, e muitas pessoas morreram
Mais de 24.000 pessoas morreram do arraial ali do povo hebreu por conta de serem murmuradores. E veio esse mal. O povo percebendo que aquilo não era simplesmente serpentes do deserto, mas o povo percebendo que aquilo não era serpente, era a mão de Deus. Era Deus tentando direcioná-los e mostrá-los que o que eles estavam fazendo não tinha a aprovação de Deus. Eles chegam diante de Moisés e pedem para que Moisés orasse, para que Deus tirasse aquelas serpentes do meio deles, pois eles estavam arrependidos. Deus usa então Moisés e pede para que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse ela sobre uma haste, e falou a todo o povo: todos vocês que foram picados por serpente, ao olhar para essa serpente de bronze, o efeito do seu veneno não terá mais nenhum dano sobre vocês. E aí, assim como Moisés fez o que Deus lhe falou, assim aconteceu. O povo que foi picado pela serpente, que estava à beira da morte, aquela multidão de moribundos vinha diante daquela haste, olhava para aquela serpente de bronze, e o efeito era simplesmente anulado. E eu quero abrir um parêntese aqui. Percebam, irmãos, o quanto Deus vai falando nas entrelinhas, né? Deus pede para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e não de ouro. E eu comecei a ver, irmãos, nós que estamos acostumados com o pódio das Olimpíadas, nós sabemos que dos metais, o bronze, ele é o terceiro, né? Tem o ouro, a prata, e em questão de valor, o bronze é o terceiro em valor. E Deus pede isso, e eu comecei a observar e perceber nas entrelinhas, Deus falando, a essência do poder para a cura não estava na serpente, no objeto, estava no decreto de Deus. Deus decretou, e se ele tivesse dito que a serpente era de barro, ela causaria o mesmo efeito, porque não era um amuleto que curava, era o decreto de Deus que fazia curar. E por isso nós já começamos a perceber, irmãos, a glória é toda de Deus, né? Deus está com toda a glória, não importa se é de ouro ou de prata, se Deus decretou, será eficaz. Glória a Deus por isso. Logo depois disso, como eu disse aos irmãos, eu queria que os irmãos imaginassem o quadro comigo. Moisés, avançado de idade, cansado, não tendo mais o apoio de Miriam, que havia morrido, não tendo mais o apoio de Arão, seu irmão, que também já não estava do seu lado, mas ele continua caminhando com muitas aflições. Eu pude ver, irmãos, se tem uma coisa que é certa sobre nós nessa terra, é que neste mundo tereis aflições. E eu percebi que nós nunca estaremos aposentados disso aqui. Nós nunca nos encontraremos em uma posição nessa terra em que Deus me aposentou das aflições. Já fui afligido o suficiente e agora não irei mais. Pelo que a gente percebe nos relatos bíblicos, não é assim. Os homens, eles seguem sendo afligidos até o último dia de suas vidas. Mas eu me lembro de uma palavra gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim: eu digo isso para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo no começo: em mim tenhais paz. Não esperem ter paz no mundo. Porque se vocês quiserem gozar de alguma paz, vocês só poderão gozar se for em mim, diz o Senhor Jesus. Por isso, se você procura paz para a sua vida, eu quero te apresentar o príncipe da paz, Jesus Cristo. Ele diz: se você vir a mim, tereis paz. Ainda que tereis aflições neste mundo, mas quando você olhar para mim, quando você me buscar, quando você se deleitar em mim, eu garanto a vocês, tereis paz. Tenho dito isso
para que em mim tenhais paz. O mundo procura excessivamente ter paz nesse mundo, e eles nunca a encontrarão. Eles nunca a acharão. Mas a partir do momento que nós, irmãos, nos refugiarmos na bendita pessoa de Jesus Cristo, nós encontraremos uma paz que, segundo a palavra de Deus, ninguém vô-la tirará. Uma paz que excede o entendimento. Ela não está baseada, ela não está linkada com nada aqui nessa terra que poderia ser uma razão para se ter paz. Pode estar passando por aflições, mas em Cristo eu gosto de uma paz que os homens mais abastados dessa terra não podem saber o que é isso. Ela é imensurável. E assim continuava, vamos continuar na história. O povo estava peregrinando um tanto avançado, como eu disse, o povo hebreu. E eles estavam próximo ali da terra prometida, de Canaã. Já haviam se passado alguns anos. E o povo, olha só que terrível, eles tinham como aflições na sua caminhada, não era simplesmente o clima do deserto. Calor excessivo, frio excessivo, não poder plantar, não poder colher, não poder ter um rebanho que pudesse pastar. Eles estavam no meio do deserto. E essa multidão era formada por velhos, mulheres grávidas, crianças de colo, jovens. Então imagine que somente o fato de se estar no deserto já se constituía um ambiente hostil. Como se não bastasse, pois Deus dava o escape, né? Uma nuvem de dia para fazer sombra, uma coluna de fogo à noite para aquecer. E no meio desses escapes, e como se não bastasse um ambiente hostil e essas aflições que são naturais de uma peregrinação no deserto, eles também tinham que se deparar com inimigos no meio do caminho. Eles estavam caminhando rumo a Canaã, e por vários momentos eles tinham que passar por dentro de terras inimigas. E nós vemos em algumas ocasiões Moisés mandando mensageiros, como por exemplo a Edom, dizendo: permita-nos passar pela sua terra, nós não iremos beber água, não iremos usar o campo, nós não iremos usar nada da terra de vocês. Nós não iremos nem sequer passar pelo campo, nós queremos passar pela estrada real, a estrada principal. E se por acaso precisarmos dar de beber a alguém, ou ao nosso gado, ou a alguma pessoa, eu te pagarei esse valor. Nos permite passar em paz no meio de vocês? E a resposta de Edom era: não permito. Se vocês quiserem passar pela nossa terra, vocês irão ter que pelejar conosco. E o povo, como eu disse, vinha, olha quantas aflições, vinha no clima do deserto. E no meio desse clima, o povo que saiu do Egito não era um exército, eram escravos. Não eram homens que sabiam manusear a lança, a espada e o escudo. Eram homens que sabiam manusear a enxada, a pá e esses tipos de instrumentos. Porém, eles têm que enfrentar povos que tinham exércitos, que tinham lança, espada, e que tinham flechas, e que tinham escudo. Mas o tempo todo, Deus vai fazendo do povo hebreu vitorioso. Os escravos passavam no meio dos exércitos, e de uma forma milagrosa, venciam os exércitos. Venciam com o quê? Venciam com uma enxada, com uma pá, com uma foice. Esse era o instrumento que eles tinham. E como aquela analogia que nós vimos da serpente de bronze, Deus prova que não é o braço do homem que faz diferença em nenhuma guerra, é Ele estando com o povo que faz a diferença. Assim como Sansão, quando derrotou mais de 1.000 homens com uma queixada de jumento, não era o braço de Sansão, mas era Deus de Sansão, derrotando os homens. Era Deus com eles.
Irmão, se Deus estiver conosco, ainda que eu olhe para mim mesmo e me veja limitado, sem muitas ferramentas, se Deus estiver comigo, eu tenho o suficiente. Se Deus estiver comigo, eu tenho o suficiente. E o povo segue nesse ambiente hostil e repleto de inimigos pelo caminho. Chega um determinado momento em que o próximo povo que estava diante deles eram os moabitas. E o rei de Moabe, o nome dele era Balaque, ele vê o povo hebreu se aproximando, e ele sabia, ele irá passar pelo meio de nós. E ele conhecia a história do povo hebreu. Ele viu a história, ele falou assim, esse povo é um povo que não tem outra explicação, Deus é com eles. Porque eles venceram os egípcios, eles atravessaram o mar, eles venceram todos os inimigos que se opunham a eles, e eles seguiam caminhando no meio do deserto, vencendo o calor, vencendo o frio, vencendo as pragas, vencendo tudo que se lhe opunha. E do jeito que eu estou vendo, diz Balaque, rei dos Moabitas, se ele passar por nós, nos vencerá também. Então ele pega e fala assim, bem, ele vai direto na raiz, né, da situação. Ele fala, se o que dá vitória a esse povo é Deus, então eu preciso arrumar um jeito de não os derrotar com o braço, mas de fazer com que Deus os abandone. Então ele tem o conhecimento de um profeta no meio deles, que se chamava Balaão. E esse profeta, ele era muito afamado. A fama dele era, aquele a quem Balaão abençoa é abençoado, mas aquele a quem Balaão amaldiçoa é amaldiçoado. Então Balaque pensou, se Balaão conseguir amaldiçoar o povo hebreu, então eu conseguirei derrotá-los. Porque não é o braço deles, eu percebo, é Deus com eles. Se Deus não for com eles, não passarão de escravos tentando guerrear. Muito inteligente da parte dele. Então ele pega, manda mensageiros a Balaão, com presentes, para que pagassem, né, o encantamento. E se achegasse até Balaão e dissesse, eu te peço, né, depois de contar a história, que você amaldiçoe os hebreus. Balaão, ele fala assim para os mensageiros, passai a noite aqui, no nosso meio, que eu irei consultar a Deus, e aquilo que Deus me disser, eu direi a vocês. O texto que a gente leu, é como que uma resposta de Deus. Nós lemos, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei o que o Senhor não denunciou? A palavra de Deus vem a Balaão e diz assim, Balaão, quem são estes que vieste a ti? Todas as vezes que Deus faz uma pergunta, irmãos, ela tem um tom de retórica, porque nós sabemos que Deus não carece de ter nenhuma informação de nós. Ele sabe de todas as coisas. Ele bem sabia quem era Balaque, ele bem sabia quem eram os seus mensageiros, mas quando ele faz essa pergunta a Balaão, é como se ele quisesse que Balaão puxasse na memória a história. Balaão, quem é que veio até você? E Balaão conta toda a história como se Deus não soubesse. Ah, Senhor, esses aqui são mensageiros de Balaque, rei de Moabe. Eles temem que o povo hebreu passe no meio deles e os destrua, e me pediu para que os amaldiçoasse, para que não pudessem ser vencidos pelo povo moabita, ser vencidos pelos hebreus. É como se Deus falasse assim, ah, entendi, Balaão. Farás o seguinte, você não irá com eles, e você não amaldiçoará o povo, porque ele é bendito. Essa foi a simples
resposta de Deus para Balaão. Porém, Balaão, irmãos, era um profeta com certas sérias inclinações a fazer uma coisa que Deus não aprovava. Ele quis insistir com aquilo que Deus já havia dito. E os homens começaram a forçar Balaão e falar assim, ó, Balaão, nós te enviaremos mais presentes, nós te recompensaremos, mas consulte a Deus mais uma vez. Ah, meus irmãos, não havia necessidade. Deus já havia dito. Porém, a inclinação de Balaão era uma inclinação que nós conhecemos na palavra de Deus como Deus prefere obediência do que sacrifício. Sabe o que Balaão fez? Ele disse a Balaque, faça 7 altares, e sobre esses 7 altares ofereça 7 novilhos. Vamos fazer um culto a Deus. Vamos fazer uma oferta, quem sabe com o nosso sacrifício, Deus não se agradará. Mas, meus irmãos, Deus prefere obediência, meus irmãos. Não adianta desobedecer e depois falar, eu vou fazer um culto, meu Deus. Não adianta desobedecer e depois falar, Senhor, eu irei fazer ações de graças depois, eu irei fazer um jejum depois. Não adianta, meus caros irmãos. Se Deus disse, o prazer dele não está no seu sacrifício, meu querido. O prazer dele não está na sua oferta. O prazer dele está em um coração que obedece. Um coração que olha para a vontade de Deus e simplesmente a aceita. Ainda que ela seja contrária à minha própria vontade. Se essa é a vontade de Deus, Senhor, eu não irei insistir. Faça a sua vontade, Deus. É um coração assim que Deus procura. E não foi o que ele encontrou em Balaão. Então sabe o que Deus faz com Balaão? Deus faz como que dá corda para ele. Ah, Balaão, você quer insistir? Você quer mesmo dar ouvidos àqueles que querem amaldiçoar o meu povo? Então faz o seguinte, vai com eles, acompanha eles, mas você só deve dizer o que eu te mandar. E aí todas as vezes que ele falava, isso aconteceu por 3 vezes, todas as vezes que ele chamava Balaque e os seus príncipes e dizia, façam 7 altares, ofereçam 7 sacrifícios, e Deus há de falar com vocês, e Deus há de ter um novo parecer para vocês. Toda vez que ele falava isso, Deus usava Balaão para, ao invés de amaldiçoar, abençoar o povo hebreu. Então Balaão chegava, imagine a situação, diante dos altares de Balaque, feito com toda a dedicação, e dizia com as minhas palavras, benditos sejam os hebreus, e aonde eles passarem, eles serão vitoriosos em mim. Quanto aos moabitas, serão completamente destruídos por eles. Balaque ficava furioso. Ele falava, nós fazemos o que você nos pede, nós fazemos sacrifício, mas não muda o parecer de Deus. Eu peço para que você os amaldiçoe e você os abençoa. Então, Balaão, você não terá nenhum presente da minha parte, e culpe a Deus por isso. E eu comecei a ver, irmãos, uma coisa maravilhosa aqui. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Eu quero poder responder um dos nossos irmãos que nos mandou uma mensagem, numa transmissão nos últimos dias. O André até entrou em contato comigo. Essa pessoa, ela estava desesperada porque ela disse que havia uma maldição que perseguia a família dela há muitos anos. Aquele tipo de maldição que passa de pai para filho, para neto. E ele dizia-se ter sido alcançado por essa maldição. E ele dizia, né, na mensagem, se alguns irmãos acompanham ali as mensagens que estão na transmissão, vocês vão poder confirmar comigo. Ele dizia, me ajudem porque eu estou amaldiçoado. Todas as vezes que eu chamo um irmão para orar dentro da minha casa, ele é usado por Deus e diz assim, olha, eu estou orando por você, mas existe uma maldição sobre você. E ele perguntou para o André até me ligou, falou assim, pastor, o que eu respondo a ele? Eu falei assim, André, deixa Deus te usar aí no exercício do pastorado.
Só não responda o que você acha. Fala o que está escrito na Bíblia. E a gente começou a responder aquela pessoa, né? E a resposta era essa: se você estiver com Deus, não haverá maldição. Não importa se veio do seu tataravô, passou para o seu avô, passou para o seu pai, passou para o seu filho. Não importa, se você pertencer ao arraial do Senhor, ela vai acabar. Não precisa se preocupar, meu caro irmão. Não é algo que está intrinsecamente em você. Não é porque você é simplesmente especial, mas é porque você pertence a um povo que tem um dono. E esse dono, ele não deixa. Ele diz: no meu meio não haverá maldição. Ele diz assim, no versículo 12 do versículo 22. Glória a Deus. Deixa eu ver se é nessa parte. Glória a Deus, me fugiu o texto, mas ele diz exatamente assim: contra Israel não há encantamento, contra Jacó não haverá maldição. E eu comecei, irmãos, a me maravilhar, num sentimento de gratidão muito grande. 23, glória a Deus. Isso mesmo, diz: não há encantamento contra Jacó, nem adivinhações contra Israel. Você tem consciência do quanto você está seguro em Deus? Você está consciente que em Deus você não precisa temer nenhum tipo de maldição? Você está consciente que em Deus, se alguém falar para você assim, colocar o teu nome dentro de um sapo, você pode rir disso? Você tem consciência que você pode deitar a sua cabeça tranquilo, depois de ouvir a notícia que te amaldiçoaram, e dizer: estou em paz com Deus? Você tem consciência do quanto você está guardado, e que contra ti não há maldição? Glória a Deus. Irmãos, como eu fiquei grato nesse texto, e eu queria que os irmãos fossem consolados com a mesma consolação que eu fui. Meu Deus, eu pude respirar tão fundo, irmãos, porque nós sabemos que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a gente pode fazer como Daniel na cova dos leões. O homem que o lançou nas covas dos leões, pela manhã, gritou o seu nome, e Daniel passou a noite dormindo com aqueles leões famintos. Em Deus, essa é a paz que o mundo não pode me oferecer, mas que Jesus pode. Essa é a paz que eu posso ter em Cristo. Essa é a paz que não pode ser comprada por presentes de Balaque, não pode ser comprada pelos presentes desse mundo. Essa é a paz que não tem preço. Essa é a paz que homens milionários tiram sua própria vida porque veem que não podem comprá-la, mas que nós a temos de forma gratuita. Que nós a temos de forma gratuita. Satanás pode continuar bramando como um leão, mas aquele que é Senhor dos senhores, ele disse: não haverá maldição. Não haverá. Até que ponto você acredita nisso? Até que ponto você acredita nisso, igreja? A palavra de Deus. E um último ponto, irmãos, para nós irmos nos encerrando nessa história. O que fazia com que o povo de Deus fosse intocável? Como eu disse,
não era algo que estava neles mesmos. Não era porque eles podiam se vangloriar do sangue de Abraão na veia deles. Não era porque eles podiam dizer, nós somos um povo diferente dos demais. O nosso sangue é diferente, não. O que os diferenciava era simplesmente o fato de Deus estar com eles. Era isso que fazia diferença. Da mesma maneira que o que dava força para Sansão não era intrinsecamente as suas madeixas, era o fato da comunhão que ele tinha com Deus. Tanto é que quando ele perde a sua comunhão para com Deus, ele perde também a sua força. Hoje nós estamos, irmãos, em um culto de Santa Ceia. E um culto de Santa Ceia é a celebração da comunhão para com Cristo. É celebrar que você tem comunhão para com Cristo. E é isso que nos imuniza. Não é o meu título, não é o fato de eu ser de uma família de pessoas evangélicas, de crentes. Não é porque somente eu tenho pais que oram por mim, que eu estou na igreja. Mas é porque eu tenho comunhão com Jesus Cristo. É isso que me imuniza. É isso que me dá força. É isso que pode fazer com que o meu braço, como de Sansão, derrube a 1000 inimigos. É isso que pode fazer com que, ainda que eu não tenha aptidão na luta, eu derrotarei a todos que se oporem à minha fé. Não é algo em mim, mas é aquele com quem eu tenho comunhão que faz toda a diferença. E é por isso que nós queremos celebrar a nossa comunhão com Cristo essa noite, porque é ela que faz de nós vitoriosos. É a comunhão com Cristo. É Cristo que nos faz vitoriosos. É a comunhão com Cristo que faz com que ecoe um decreto por toda a terra, nos céus e no inferno. Neles vocês não poderão amaldiçoar. Isso ecoa no inferno, igreja. Isso ecoa no meio dos demônios. Aqueles a quem tem comunhão com Cristo, vocês não poderão amaldiçoar. Vocês não poderão amaldiçoar. Porque como disse o próprio Balaão, como eu amaldiçoarei aquilo que Deus abençoou? Oh, aleluia. Por isso, irmão, se tem uma coisa que eu quero me apegar até o fim da minha vida, é a comunhão com Jesus Cristo. A gente pode perder muitas coisas no meio da caminhada, mas eu te rogo, não perda a sua comunhão com Jesus. Não perda, para que você não esteja entregue à própria sorte. Não perda a sua comunhão com Jesus Cristo. Lute para que ela continue junto. Olhe para o seu relacionamento com Jesus e fale, está aí um amigo que eu não abro mão. Está aí uma pessoa que eu nunca deixarei de andar lado a lado, não me deixe. Olhe para Jesus Cristo e fale, Jesus, pode acontecer conosco o que aconteceu com Moisés, de perder muitos amigos, inclusive para a morte. Mas Moisés, ele não perdia de vista que, embora havia morrido Miriam e Arão, Deus não havia morrido. E Deus não haveria de morrer. Deus continuaria com ele. E por mais que ele pudesse olhar e dizer, como ele disse no começo, ah, Deus, eu não sei falar. Me dê Arão para falar por mim. Ainda no momento em que Arão lhe faltou, Deus estava com ele e ele continuou. Pode nos faltar muitas pessoas que nós enxergamos como imprescindíveis, mas só quem é imprescindível de fato é Jesus Cristo. Só Jesus de fato é imprescindível. Portanto, celebremos essa comunhão essa noite. Você pode aplaudir ao Senhor?